Para você que está meditando comigo nesse momento, hoje uma palavra de gratidão pela sua companhia ao longo desses mais de 3 anos que o áudio é produzido diariamente. Tenha certeza que você me encoraja a continuar todos os dias. Então, que a bondade do Todo-Poderoso continue nos alcançando, abençoando e nos levando muito além. Pensei hoje nós meditarmos sobre os últimos versículos do livro de Gênesis, capítulo 50, do versículo 22 até o versículo 26. Diz assim: José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maqui, filho de Manassés. Só lembrando que Efraim e Manassés eram os filhos de José. Então ele viu as gerações seguintes, netos e bisnetos. Versículo 24: Antes de morrer, José disse a seus irmãos: Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: Quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e, depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Todos os relatos que estão em Gênesis são preciosíssimos, uma pérola para a nossa coleção no conhecimento bíblico. E hoje, a despedida desse grande líder, desse grande homem que foi José, reconhecido biblicamente e extra-bíblico como um homem que marcou a sua existência, marcou a sua geração e ainda hoje continua nos marcando com o seu testemunho extraordinário. Temos duas palavras aqui muito preciosas. A primeira é que depois de José, ele sabia por visões espirituais que viria um tempo de muito aperto, de escravidão, de profundo sofrimento para os israelitas que estivessem morando no Egito. E José então vai dizer isso para os seus irmãos. Ele vai dizer: antes de morrer, José disse a seus irmãos: Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento Abraão, Isaque e Jacó. Deus deu a José uma revelação extraordinária sobre esse fato. Não foi de imediato, houveram muitos sucessão de reis ainda, mas José previu e realmente eles passaram 430 anos no Egito e ao final disso é que eles seriam libertos com mão forte e poderosa do grande Deus El Shaddai. Então José os alerta que eles vão passar um período aí, mas que depois eles serão levados pelo próprio Deus e que Deus os levará para uma terra que ele havia já prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Deus realmente vai cumprir essa promessa, como ele sempre cumpre suas promessas. Nós sabemos que Deus é Deus de promessa, mas é também Deus do cumprimento dessas promessas. José os alerta, José os prepara para que eles possam então estar preparados para o que virá e também não perder a esperança de que Deus os arrancaria e Deus os libertaria dessa cidade, desse lugar, para a terra que havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção é que José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Havia uma preocupação em José em não ficar enterrado ali, né?
José fez com que os seus irmãos jurassem, fizessem um juramento mesmo, e eles fizeram. E é muito interessante porque no dia da libertação lá com Moisés, eles vão realmente levar os ossos de José para ser enterrado. E aqui tem um fato muito interessante que eu encontrei na minha pesquisa. No capítulo 37 de Gênesis, quando Jacó orienta que José vá visitar os seus irmãos, capítulo 37, versículo 12 a 14, diz assim: os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Aqui José se despede do pai, só vai encontrá-lo muitos anos depois, porque dessa viagem ele vai ser vendido como escravo para o Egito, e durante uma seca muito grande, a família de José vai encontrá-lo novamente lá, José como governador. E é interessante porque esse pedido de José, no final de Gênesis, ele se cumpre aqui no livro de Josué. Olha que interessante, capítulo 24, versículo 32. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. A história bíblica, ela se explica e se conclui com a própria narrativa bíblica. E é muito lindo isso, podermos crer nessa palavra, meditar nessa palavra, nos enriquecer com essa palavra e viver com a palavra, porque ela é eterna, ela é profunda, ela é divina e ela é para mim, para você, para nós. É para ontem, para hoje e para sempre. Que Deus nos abençoe, uma ótima reflexão, que possamos hoje meditar como Deus foi fiel com José, com a sua descendência, do mesmo jeito também conosco. Um grande abraço da pastora Betinha. Amém.